Já parou para pensar que hoje a gente vive numa grave crise de foco? Um parágrafo de 5 linhas virou textão. Um áudio de 1 minuto virou podcast. A maioria das pessoas não consegue ficar 15 minutos sentadas na mesa, focando em uma tarefa simples. Hoje tudo é urgente, tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser imediato. As pessoas hoje não têm mais foco. E isso, infelizmente, atrapalha a sua vida pessoal, sua vida profissional, seus relacionamentos, os seus projetos, porque tudo de grandioso que você quer conquistar na sua vida tem um denominador em comum. Você precisa ter foco. Sem o foco, você não consegue nada na sua vida. E é justamente disso que eu vou falar nesse vídeo. 4 mudanças simples na sua rotina que você pode implementar hoje mesmo para que você consiga ter mais foco na sua vida, nos seus estudos, nos seus treinos e na sua rotina. Por isso, fica até o final desse vídeo. A primeira coisa que você precisa entender é que a falta de foco, a dificuldade de concentração, tudo isso é, na verdade, um sintoma que possuem causas e raízes um pouco mais profundas que justamente causam a falta de foco. E a gente só consegue acabar com esse sintoma que tanto atrapalha a sua vida, que é a falta de foco, se a gente agir nas raízes. É como um medicamento. O medicamento, ele acaba com um sintoma que está atrapalhando a sua vida, não porque ele age no sintoma, mas porque ele age na raiz que causa esse sintoma. E é justamente disso que eu vou te falar, que são essas 4 raízes que acabam fazendo com que você perda o foco na sua rotina. Seja o foco nos seus estudos, foco na sua faculdade, foco para você ler um livro. Tudo isso é muito importante na sua vida. E a primeira causa, raiz, que atrapalha o seu foco é nada mais do que o número estarrecedor de estímulos que nós temos que lidar nos dias de hoje. E aí que eu te pergunto, eu tenho certeza que você já ouviu que nós estamos na era da informação. Nunca nós tivemos tanta informação na nossa geração. Mas será que nós estamos na era da informação ou na era da distração? Porque ao mesmo tempo que a gente tem muita informação no mundo, a gente também possui muita distração. E a gente sabe que para ter foco, você precisa, assim como um raio laser, assim como um farol, apontar a luz para um só local, apontar a luz para um só estímulo. E é justamente isso que é o foco. É você ser capaz de selecionar uma única atividade, um único estímulo e, assim como um raio laser, apontar a sua atenção e o seu foco apenas para aquilo. Não tem como você estudar, não tem como você trabalhar, não tem como você ler durante 30 minutos se o teu celular está a todo momento perto de ti ou no teu bolso e você fica ouvindo, pipocando aquelas notificações. São distrações que estão concorrendo com o estímulo principal. Você precisa ter foco em uma única coisa. E hoje, infelizmente, a sua atenção e o seu foco se transformou em mercadoria dentro das redes sociais. Porque a sua atenção é a moeda dentro da internet. E as empresas sabem disso, os influenciadores sabem disso, os produtores de conteúdo sabem disso. E é por isso que eles estão a todo momento pensando como que eles vão conseguir tomar o seu foco do que realmente importa. As empresas investem milhões em pesquisas, em cientistas, em ferramentas, em tecnologias para que o único objetivo seja alcançado: conseguir a sua atenção dentro da internet. A sua atenção virou mercadoria e você precisa ter cuidado com isso. Porque ao mesmo tempo que a informação, essa era da informação, era da comunicação e da tecnologia, ajuda muito a nossa vida, no nosso cotidiano, ela também pode ser a fonte da sua falta de foco e você precisa estar ligado nisso, você precisa ter consciência disso. A segunda grande raiz da sua falta de foco é o seu estilo de vida e a sua rotina desajustada. Nos últimos tempos, nós tivemos uma epidemia de sintomas e diagnósticos de TDAH. Só que o que eu quero te falar é que a maioria dessas pessoas não tem TDAH. Essas pessoas muitas vezes nem foram diagnosticadas, mas elas possuem apenas os sintomas do TDAH. Sabe por quê? Porque é muito difícil você querer ter foco se você não cuida do seu sono,
Se todo final de semana você está na balada, se todo final de semana você vai dormir às 3, 4 horas da manhã, se você não tem hora para acordar, se você não tem hora para dormir, se você come igual um leitão, se você é sedentário e não pratica atividade física, se você não tem horários, se você não consegue minimamente cuidar um pouco do seu sono durante a semana, você tá às 10, 11, 12 horas da noite com o celular ali em frente à tua cara, aquilo tudo atrapalha o teu sono. Você tem uma rotina totalmente desajustada e fica aí se perguntando por que não tem foco. Claro, as pessoas estão com sintomas de TDAH porque a falta de sono produz os mesmos sintomas do TDAH. A falta de foco, a ansiedade, você fica mais agitado. Quando você não dorme bem, você não consegue reparar os circuitos do seu cérebro responsáveis pelo foco e pela atenção. E você fica inundado de substâncias tóxicas que ficam lá no seu corpo e no seu cérebro quando você não dorme bem. Como que você quer ter foco se você não cuida da sua rotina? Se você não ajusta a sua rotina? Se você não ajusta o seu sono? Se você não come minimamente, porque comer muita gordura, muito açúcar, acaba te deixando mais letárgico e os estudos mostram isso. Então, ter uma rotina ajustada é o primeiro pré-requisito para você querer ter foco na vida. É muito mais difícil você querer passar 15 minutos lendo, o que é muito pouco. É algo simples. É muito difícil você querer estudar, ter foco para estudar, ter foco para um trabalho focado, se você não tem uma rotina, se você não tem um estilo de vida ajustado. Então esse é a segunda raiz da sua falta de foco e muitas vezes você nem vê isso. Você procura nos fármacos, você terceiriza no Venvance, você terceiriza na Ritalina, um problema que é um problema de dentro da sua rotina. E você, com esses fármacos, com esses suplementos para melhorar o seu foco, você está nada mais do que remendando um problema que possui raiz dentro do seu estilo de vida. E você fica só remendando, só colocando curativo nesses problemas, sendo que a raiz principal disso é uma mudança do estilo de vida. E esse terceiro ponto que eu quero falar com você aqui nesse vídeo não é propriamente uma raiz da tua falta de foco, mas sim uma das melhores formas, segundo a ciência, para você treinar o seu foco e melhorar a sua concentração nos estudos, no trabalho, nos treinos, seja em qualquer área da sua vida, que é a leitura. Os estudos mostraram que a visão, sim, o seu olho é a melhor forma de você treinar o seu foco, porque o olho, ele possui células nervosas que se comunicam com diversas áreas no seu cérebro. E quando você estimula essas células do olho a ler, por exemplo, a ficar prestando atenção em um único estímulo, que é aquele livro, seja um livro digital, seja um livro físico, você está comunicando o seu cérebro essas informações e, ao mesmo tempo, você está treinando os circuitos neurais de foco do seu cérebro. Então, quanto mais tempo você passa lendo, melhor o seu cérebro vai ficar em ler. Porque existe dentro do seu cérebro a neuroplasticidade. Quanto mais você foca em um determinado estímulo, melhor o seu cérebro fica naquilo. E quanto mais você foca na leitura, quanto mais tempo você fica ali lendo um parágrafo, uma página, comece pequeno. Se você não é muito bem treinado na leitura, comece lendo 2, 3 páginas por dia. Hoje eu consigo ler 50 páginas por dia. Mas por quê? Porque ao longo de muito tempo eu vinha treinando. Ao longo de muito tempo eu treinei isso. E quanto mais você lê, quanto mais você exercita o seu foco, melhor você fica nisso. E segundo os estudos científicos, a leitura é sim a melhor forma de você melhorar o seu foco e você melhorar a sua concentração. O quarto e último ponto, que é uma das principais raízes da sua falta de foco, que eu já falei nesse vídeo, mas nesse quarto ponto eu quero te falar de forma um pouco mais aprofundada e com um pouco mais de embasamento, é a questão do sono. Sim, a falta de sono é a principal raiz da sua falta de foco. Porque é durante o sono, principalmente em níveis de sono ali que a gente chama de níveis de sono mais profundos, que acontece dentro do seu cérebro uma lavagem por meio de um líquido chamado líquido cefalorraquidiano. Esse líquido, basicamente, quando você entra nesse estágio de sono profundo, ele passa em todas as células, em todos os circuitos do seu cérebro, lavando substâncias tóxicas, principalmente uma substância chamada adenosina,
que ela é produzida durante o dia, durante o nosso trabalho, durante os nossos esforços, seja nos estudos, seja na faculdade, seja no trabalho, enfim. Quanto mais a gente se esforça, mais a gente produz essa substância. É durante o sono que acontece essa lavagem, que é uma substância tóxica, que tende a te deixar letárgico, tende a te deixar mais cansado. E se você não dorme bem, meu amigo, minha amiga, você não vai conseguir tirar essa substância do seu corpo e você sempre vai acordar com aquela cabeça pesada, com aquela sensação que não foi o suficiente. É porque tu não lavou a adenosina, pô. Tu precisa tirar substâncias tóxicas do teu corpo e do teu cérebro. Se você não dorme bem, você acorda e vai passar o dia com a tua cabeça pesada, com aquela dificuldade de focar em 15 minutos em uma tarefa simples. Você vai ficar mais agitado, você vai ficar mais nervoso, mais ansioso, pelo simples fato de você não dormir bem. Dormir bem é o fator, e preste atenção no que eu vou te falar, dormir bem é o fator que mais afeta todos os fatores da sua vida. Seja o seu foco, seja o seu nível de estresse, seja o seu nível de ansiedade. Tudo na sua vida é alterado pela falta do sono. E aí, Estevam, quanto de sono eu preciso por noite? De 7 a 8 horas. E principalmente, para você melhorar o seu sono, durante a noite tente tirar ao máximo luzes e telas da sua cara, porque isso tudo atrapalha o seu sono. Isso tudo vai adiando a produção de substâncias e hormônios que vão te ajudar a você começar a induzir o sono. E não só isso, mas também passar pelas fases do sono de forma mais funcional para que você consiga chegar na fase de sono profundo e consiga tirar essas substâncias tóxicas que tanto atrapalham o teu foco. E esse foi o vídeo. Todos os materiais que eu usei para embasá-lo. E esse foi o vídeo. Todos os materiais que eu usei para embasar esse conteúdo estão aqui no link da descrição. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, deixe o seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!